Como a igreja evangélica passou a dividir os irmãos por causa do seu voto ou da sua opção política? Quais as consequências imediatas da omissão daqueles que deveriam ser guias na igreja evangélica e de Olavo de Carvalho, que adentrou em nosso meio como se cristão ele fosse e fez um grande estrago na igreja, contribuindo para o sectarismo ideológico na igreja? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. O meu nome é Alexandre Gonçalves, sou pastor há 29 anos da Igreja de Deus no Brasil e também policial rodoviário federal há 20 anos. Caso você goste do conteúdo, se inscreva no canal, curta e comente no vídeo. Se não gostar, não tem problema, pode descurtir também e escrever a sua crítica. Só peço que seja de forma educada, como convém a cristãos. Como eu falei no vídeo anterior, a omissão do pastor Silas Malafaia diante das bizarrices e até de crimes de líderes evangélicos aumentou a sensação de uma certa impunidade, onde tudo estaria liberado, inclusive trazer remessas de dinheiro estrangeiro de forma ilegal, como fez o apóstolo Hernandes da Igreja Renascer e que eu mencionei no último vídeo. E não ser ainda sequer citado por Silas Malafaia em seus programas semanais na TV. Foi nesse ambiente de degeneração moral e teológica que, em meados de 2001, eu soube da existência de Olavo de Carvalho. Eu era pastor no Rio de Janeiro e um jovem da igreja, que há pouco tempo havia se casado, apareceu no culto com uma camisa onde havia uma exaltação ao ex-presidente estadunidense Ronald Reagan. Aquilo me chamou a atenção, pois isso era totalmente incomum nas igrejas. Ninguém usava camiseta exaltando algum líder político, muito menos em um culto. Isso era realmente algo que não acontecia. Fiquei atento àquilo como qualquer pastor que de fato se preocupa com a vida de suas ovelhas deve ficar, coisa normal. Procurei me aproximar do jovem a fim de entender os motivos do uso daquela camisa, sem necessariamente perguntar diretamente, pois eu não queria cerceá-lo, ofendê-lo ou deixá-lo de alguma forma envergonhado. Fui à sua casa para tomar um café, coisa que todo pastor faz em visita aos membros de sua igreja, e ele começou uma conversa sobre doutrinas católicas, que estava estudando escolástica. Para quem não sabe, a escolástica, simplificadamente, é uma forma de pensamento que tenta conciliar fé com razão, usando argumentos humanos para explicar pontos da fé. Era o método crítico principal das universidades medievais católicas. Daí, como um jovem bastante falante, que era ele, já emendou com política, falando dos feitos de Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido, e de Ronald Reagan. E foi aí que eu parei e perguntei sobre a camisa que ele usou no culto. Falei que eu nunca tinha visto um irmão usar camisas exaltando políticos em culto, na verdade nem fora de culto. Ele me disse que fez para chamar atenção, pois estava aprendendo que estávamos mergulhados no comunismo. Olha, isso me assustou bastante, pois tínhamos como presidente naquela época Fernando Henrique Cardoso, um ex-social-democrata e que havia iniciado um profundo processo de privatizações de empresas públicas. Perguntei de onde ele havia tirado essas conclusões, sem nenhuma intenção de debater com ele. Não era isso que eu queria. Ele me disse em tom
de grande orgulho do professor e filósofo Olavo de Carvalho. Depois disso, eu só fui ouvir falar de Olavo de Carvalho em 2007, mas aí já era tarde demais, pois suas ideias já estavam sendo disseminadas por jovens evangélicos de todo o país. Foi aí que eu procurei conhecer o que ele dizia, chegando a ler o conteúdo completo de um curso que ele disponibilizava para quem pagasse por isso. No meu caso, eu não paguei. Peguei de um outro amigo pastor. Confesso que fiquei horrorizado com o linguajar desse homem, com palavrões pesadíssimos. Também ele fazia seus vídeos fumando sem parar. Aquilo me deixou mais triste ainda, pois lembrei do jovem que eu mencionei de 2001. Como um jovem cristão poderia ver aquilo como algo bom? Meu coração se sentiu muito mal com aquilo. Mas, mesmo assim, continuei a ver, pois queria entender sua mensagem, tentando esquecer os palavrões e o uso constante do cigarro, que me incomodava muito. Nessa época, eu já não morava mais no Rio de Janeiro. Após o falecimento de minha esposa e filha, eu fui morar em Blumenau com meu filho, que tinha apenas 5 anos naquela época. E passei por um hiato no meu ministério pastoral para poder tratar das dores que acometiam o meu coração e também cuidar de minha saúde mental. Eu estava como membro mesmo, reunindo em uma igreja batista da cidade de Blumenau. E minha função era fazer o lanche das crianças durante o culto. Meu trabalho era fazer Nescau com leite, abrir pão, colocar presunto e queijo e distribuir para quase 100 crianças durante o cultinho deles na igreja. Em meio aos pães e ao Nescau, eu refleti muito e todo esse filme da igreja passou pela minha cabeça, bem como os vídeos e leituras do tal Olavo de Carvalho, que se somava à tristeza já existente em meu coração apenas por lembrar que irmãos estavam achando aquilo bom. Vou falar um pouco dele para quem não saiba e detalhar alguns de seus ensinos antes de falar dos resultados deles nas igrejas. Se esse vídeo ficar muito longo, eu vou dividir ele em 2 partes para facilitar a visualização e o entendimento de vocês. Bom, Olavo de Carvalho foi militante do Partido Comunista Brasileiro e depois se tornou anticomunista. Também foi astrólogo, sendo colaborador do primeiro curso de astrologia da PUC de São Paulo, oferecido aos formandos em psicologia. Durante parte de sua vida, trabalhou como astrólogo, ministrando cursos de astrologia na Escola Júpiter, em São Paulo. Depois, tornou-se muçulmano, membro de uma ordem religiosa muçulmana denominada Tariqa, que são uma espécie de variante mística e esotérica do islamismo. Perceba que o caminho dele sempre foi por esse lado esotérico e místico. Chegou até a escrever sobre o profeta Maomé e a receber um prêmio da Arábia Saudita por isso. Premiado o Olavo de Carvalho por uma obra inédita sobre o profeta Maomé pela Universidade de El-Azhar, no Egito, e também pelo Reino da Arábia Saudita. Entretanto, embora muitos o chamem de filósofo ou professor, ele nunca se formou em nada. Iniciou os estudos em filosofia na PUC do Rio, mas não concluiu, nunca submetendo suas teses a um coletivo que pudesse avaliar, fazer críticas aos seus pensamentos. Talvez, se tivesse feito isso, teria se corrigido em várias loucuras que ele defendeu e que vou mostrar para vocês com as devidas referências daquilo que eu estou falando. Em dado momento da vida, converteu-se ao catolicismo e passou a ser um católico radical, defendendo as doutrinas católicas,
tornando-se crítico feroz do islamismo e do protestantismo. A Tariqa é uma organização esotérica islâmica. A Tariqa tem uma função no Ocidente. Como conciliar isso com a tentativa exitosa de divulgar o Islã? Quem falou divulgar o Islã? Eles estão tentando impor o Islã como suprema autoridade religiosa. Então, mas se você acha que caras que são mestres espirituais vão lá se dedicar a divulgar alguma coisa, como divulgar? Divulgar é coisa mais serviço para o office boy. Então, não se iluda com essas maravilhas que eles escrevem sobre as várias religiões. Você pode aproveitar isso, claro. Eles vão mostrar um conhecimento muito profundo. Só que todas as religiões são pedras do edifício, do grande edifício do esoterismo islâmico. Então, há aí uma espécie de uma transferência de autoridade espiritual. Transferência do eixo espiritual. Não tem nada a ver com divulgação. E é por isso mesmo que não precisa falar uma palavra disso. Então, é uma operação de uma sutileza enorme. E sem isto, toda imigração islâmica e todo terrorismo islâmico não conseguiria nada. A partir dessa visão católica distorcida por um herege gnosticista, que vou explicar também mais adiante o que é isso, passou a crer de forma muito radical que havia uma conspiração comunista no mundo que tinha como objetivo acabar com a civilização judaico-cristã. Diferentemente do que nos ensina os evangelhos e as epístolas apostólicas, em que nosso inimigo é o diabo e seus anjos, ele dizia que era um tal de marxismo cultural. Você já ouviu falar disso? Que iria tomar o mundo e que deveríamos deixar de ser otários e lutar contra isso. E como seria essa luta? De forma espiritual? Não, de forma carnal, mundana, usando as mesmas supostas armas usadas por esse comunismo perverso que quer tomar o mundo e a nossa fé. E quais as armas seriam? As mesmas ensinadas na teologia do domínio, que eu já falei aqui. Devemos entrar na política, nas artes, na economia, na educação e em tudo que esse perverso comunismo está presente. Os cristãos deveriam abandonar a ideia de que esse mundo jaz no maligno, como dizem as próprias Escrituras e o próprio Jesus, e deveriam passar a lutar com uma estratégia que visava salvar esse mundo do mal do comunismo. Para você ficar mais assustado, como eu fiquei, vou dar alguns exemplos daquilo que ele dizia que era influência do comunismo e que, por isso, deveria ser alvo de nossa luta e discordância. Prepara seu estômago, irmão, e seu coração, pois vem somente coisa pesada e que aumentaram em muito a tristeza do meu coração. Importante dizer que Olavo não propunha nada novo. Suas propostas visavam apenas negar aquilo que existia e era tido como algo provado claramente como verdade. Ele negava o fenômeno que ocorre desde a Revolução Industrial, das mudanças climáticas, por exemplo. Para ele, isso era uma teoria comunista que tinha como intuito privar as nações de se desenvolver. Também negava que a AIDS poderia ser um risco para heterossexuais, sendo uma doença apenas de homossexuais, sendo isso uma estratégia da indústria farmacêutica dominada pelo comunismo. E essa parte é mais bizarra ainda, pois quem é pastor em igreja, se envolve com pessoas, sabe que grande parte dos contágios de doenças sexualmente transmissíveis ocorrem dentro do casamento por homens que são adúlteros e levam essas doenças para sua esposa. Então, de forma alguma poderia ser uma doença apenas de homossexuais. Ele se voltou também contra a teoria da relatividade de Einstein, do heliocentrismo, e disse que não há como comprovar que a Terra seja redonda. Para ele, tudo isso era um plano comunista que visava desacreditar a Bíblia e a fé cristã e tornar as pessoas ateus materialistas. Em sua sanha por teorias da conspiração, chegou a afirmar que a Pepsi usava
células de fetos abortados na composição de seu refrigerante. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. E que Deus tenha piedade de sua alma. Meu Deus. Mas se fosse somente isso, eu até iria entender ele como um humorista que se faz de filósofo. Mas foi bem pior, pois teve ensinos que trouxeram grave prejuízo à nossa fé e à paz entre os irmãos em Cristo. Ele negava os malefícios do cigarro e do tabaco, afirmando que era uma conspiração da Organização Mundial da Saúde, tomada por comunistas, para privar a liberdade das pessoas. Vejam o vídeo agora que você vai entender o que ele diz exatamente. Que a sua saúde corre algum risco por causa do cigarro que mata 50 metros de distância, eu talvez leve em consideração a sua pergunta. Mas eu afirmo que, por outro lado, evidentemente, esse fanatismo antitabagista imposto pela Organização Mundial da Saúde a todo o mundo e baseado em pesquisas falsas, doença mental, é um dos perigos para a democracia. A medicalização da sociedade é um perigo terrível para a democracia. Nunca se conseguiu correlacionar o fumo nem com doenças cardíacas, nem com doenças pulmonares. Meu pai morreu, infelizmente, pelo consumo excessivo de cigarro, de efizema pulmonar. Um momento. Olha, eu sou pastor pentecostal de uma igreja que foi fundada em 1886 em virtude do mundanismo presente nas igrejas batistas da Carolina do Norte, que até cinzeiros tinham em seus bancos dentro da igreja. Sempre fomos terminantemente contra o tabaco e qualquer tipo de vício. Muito triste ver jovens nossos admirando uma pessoa que pregava o contrário daquilo que nossa tradição pentecostal nos ensinou. Bom, e ele continua falando mal dos protestantes e nos chamando de ignorantes, dizendo até que os pastores são piores que os padres e que os protestantes são piores que o PT, comunismo e por aí vai. Olha esse vídeo, olha o que ele diz nesse vídeo. E que os pastores analfabetos brasileiros repetem. Então, quer dizer, é muita ousadia. Quer dizer, eu venho aqui, eu falo aqui, com a autoridade dos fatos, dos documentos, dos argumentos, da racionalidade, etc, etc. Se daí chega o pastor, eu falo com a autoridade da Bíblia, porque eu estou salvo, eu sou um dos eleitos. Né? E a Bíblia disse isso, a Bíblia disse aquilo. E vocês seguem, meu Deus do céu, onde tem a cabeça, porra? Como tem a cara de pau de ser meu aluno? Porque é engraçado o protestante falar para mim de divisão. Né? Protestantismo é divisão, meu Deus do céu. É divisão, subdivisão e tomar um pouco de divisão. Mas essas pessoas vão nessas igrejas, são ensinadas pelo pastor a dizer, eu estou salvo. Quando dizem isso, elas estão expressando o quê? É uma consciência culpada que não quer ter um confronto consigo mesma. Isso mostra que você não é que você não está qualificado para esse curso. Você não está qualificado para falar comigo. Então, veja, você acha que o Brasil vai ficar melhor sem o PT? Não vai não. Porque o que vem no lugar dele é esse tipo de gente. É pastor ladrão, é pastor pedófilo. Você sabe que o número de pastor pedófilo é enormemente maior que do padre pedófilo? Por que a mídia inteira, sobretudo americana, só fala de padre pedófilo? E é instigada a isso por igreja protestante, evidentemente. Os outros chegam lá e dizem, eu estou salvo. O que é isso aí? Isso é um desejo histérico de atenuar um temor da condenação que continua dentro das suas almas. E Lutero foi assim a sua vida inteira. Lutero tinha terror de ir para o inferno e por isso mesmo proclamava que estava salvo. O único jeito que eu tenho de aliviar isso é dizer eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Isso não é religião, isso é histeria. Então esta proclamação de que já está salvo é a reação histérica ao medo do inferno. E isso é o centro da psicologia de Lutero. Se você for jogar pelos frutos conhecereis, a reforma foi sem dúvida uma catástrofe. Catástrofe para tudo, que gerou o Estado laico, gerou a ascensão do marxismo, gerou a onda de ateísmo, gerou o iluminismo, tá certo? E depois veio dizer sola escritura. Sola escritura não. Como algum irmão crente em Jesus ainda dá qualquer crédito a uma pessoa assim? Olha a forma como ele fala, com linguajar sujo e vil. É todo mundo assim, puta que pariu, eles querem acabar com a humanidade, pô. Agora que as crianças aprendam na escola a fazer suruba, não tem problema, que não, trabalhar não pode. O certo é dar o cu, meu filho. Ou comer o cu do vizinho, tá certo? Porra.
E os filhos da puta não entendem. Então agora, quando eu prendo nesse assunto, eu só tenho vontade de escrever uma coisa. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, 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 até a última linha. O que é pra fazer com um filho da puta desse? É? Não pode ser que eu não tenho nada pra esconder. Eu tenho duas coisas pra esconder. Eu tenho a esconder o meu peru por razões de decência e o meu cu por razões de segurança. Vejam algumas amostras, tem outras que nem posso colocar aqui, pois são de um linguajar tão sujo que quero evitar, poupar vocês e os meus ouvidos e olhos para não ver isso. A forma como ele se referia a nós protestantes. Olha essas postagens dele, como ele fala sobre nós aqui como cristãos protestantes. É de deixar qualquer um indignado, não por ele falar assim, ele pode falar o que ele quiser, mas por irmãos nossos ainda dar crédito a uma pessoa dessa. Mesmo assim, ainda com tudo isso, uma massa enorme de evangélicos aderiu às ideias desse filho de Belial e passaram a misturar sua teologia com essas ideias, aderindo de forma radical à chamada guerra cultural contra o marxismo cultural, fazendo com que a verdadeira luta dos crentes, que é pela salvação de almas, pregando o evangelho, servindo as pessoas e a Deus, amando o próximo como a si mesmo, jamais querendo dominar ninguém e muito menos um país, passasse a ser uma luta política. Ou seja, deixaram o manancial de águas vivas por cisternas rotas que não retêm as águas. Talvez essa seja a maior tristeza da minha vida. Ver a igreja largando o seu chamado de ser serva de Deus e das pessoas, como Jesus nos mandou, para querer dizer a Deus o que ele deve fazer, como a teologia da prosperidade faz, e dizer às pessoas que elas devem agora nos obedecer, que iremos reinar sobre elas, como a teologia do domínio e essas loucuras de trocar nossa luta espiritual por uma luta carnal e mundana contra o tal do marxismo cultural. Estamos no fundo do poço, meus irmãos. E isso eu falo com muita tristeza, porque é muito ruim ao mesmo tempo você lembrar de como era a igreja e ver ela hoje. E as pessoas se aproximaram desse filho de Belial porque as ideias dele, de alguma forma, se aproximaram das suas ideias. E aí então misturaram a teologia cristã com o ensinamento de demônios vindo de um filho de Belial. Muito triste isso, muito triste a situação em que nós estamos, e esse é um dos propósitos desses vídeos que eu estou fazendo, relembrar, principalmente os mais jovens, de que a igreja nem sempre foi assim. Bom, hoje vimos que grande parte da igreja se deixou levar por um inimigo do evangelho, um ser humano descrente e inimigo da cruz de Cristo, abandonando a causa do evangelho para abraçar uma causa política, muito parecido com o que a Igreja Católica fez quando abraçou a teologia da libertação. No próximo vídeo falarei do primeiro grande impacto dessa influência do olavismo no discurso de alguns líderes evangélicos, como, por exemplo, o pastor Pascoal Piragini e o movimento neocalvinista. Caso tenha gostado desses vídeos, eu te peço, para você pensar no caso de se inscrever no canal, você também comentar, curtir ou descurtir, e nos comentários, caso sejam comentários e que você queira expor a sua crítica ao que eu estou falando, que seja com educação, porque isso tem a ver com o cerne de ser cristão, que é o trato uns com os outros que nós precisamos voltar a ter. Então, se você puder, se inscreva nesse canal e, se Deus quiser, na próxima semana teremos o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.